Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Daverson, onde tivemos algumas atualizações sobre o que a diretoria do Cruzeiro pensa sobre essa possibilidade de contratar o centroavante, até porque foi um nome especulado e também ele postou, inclusive, num dia que ele estava de férias, de folga, né, melhor dizendo, que ele estava assistindo o jogo do Cruzeiro no último compromisso contra o União La Calera. Então muita gente já ficou naquela questão, né, será que poderia ter uma chance de chegar para a Raposa? Que é justamente sobre isso que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes e falar, né, sobre essa possibilidade. Além disso, também sobre o Cuéllar, volante então colombiano que foi especulado na última semana como uma alternativa para o Cruzeiro. Tá aí à disposição no mercado? Será? Seria um nome viável ou não? Até porque lá no Al Hilal ele perdeu muito espaço comparado com, por exemplo, quando ele chegou, né, em 2019. Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Estamos aí bem perto dessa marca de 43 mil inscritos aqui no YouTube. Faltam um pouco menos de 26 inscritos no canal. Então você está assistindo aqui e não se inscreveu? Aproveite aqui embaixo para deixar seu like, se inscrever, que certamente nos ajudou bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre essa situação envolvendo o Cuéllar. Eu vou deixar aqui essa matéria, né, que surgiu ainda no último dia 17, falando sobre o Cruzeiro, então, de olho no Mina, colombiano, e no também colombiano, né, o Cuéllar, que tem aí 29 anos de idade e que está com contrato, não, melhor dizendo, 31 anos de idade, 29 é o Mina, o volante de 31 anos, então, tem contrato até o final de 2026 e atualmente está lá no Al Shabab, depois de ter perdido muito espaço no Al Hilal. Inclusive, vários clubes do Brasil viram com bons olhos essa possibilidade no ano passado dele voltar para o Brasil, quando ele já não vinha tendo o mesmo espaço na equipe do Neymar, do Jorge Jesus, e aí acabou então indo para o Al Shabab, onde tem contrato até o final de 2026. Então, justamente por conta disso, teria um valor de mercado aí que o Cruzeiro deveria compensar, né, a equipe do Al Shabab por conta disso. Eu vi aqui o valor de mercado dele seria entre 20 milhões de reais. Não passaria muito disso do valor dele, né? É claro, o clube lá da Arábia poderia pedir um valor bem mais alto, porque não teria a necessidade, né, por exemplo, de vender o jogador. Pelo que eu vi aqui, dos últimos jogos que ele fez, nesse mês de maio, inclusive, foram 4 aparições, todas elas como titular, tá? Então é um cara que segue aí com protagonismo. Eu olhei aqui também a transferência dele, ele foi comprado por um valor próximo de 7 milhões de reais da última vez que ele trocou, né, o Al Hilal para o Al Shabab, então não teria um valor assim tão alto, né? Se o Cruzeiro compensasse ali com 10, 15 milhões, poderia ser até mais do que suficiente em relação, por exemplo, aos outros números que vem mostrando, né, 20, 15 milhões de reais. Eu acho que poderia sair por bem menos do que isso. Vale destacar alguns outros pontos aqui também, de que o jogador, então, o Cruzeiro tentaria um empréstimo junto à equipe, né, do Al Shabab, com certeza com uma compensação financeira e, na minha opinião, até uma obrigação de compra, né? Porque não faria muito sentido, por exemplo, o Cruzeiro ir lá pegar o jogador por empréstimo de graça. Eu acho isso bem complicado. E, enfim, acho que se fosse para avançar nessa história, o Cruzeiro vai ter que entrar, dependendo até com uma proposta realmente de compra do jogador e também ter um interesse do atleta em voltar para o Brasil. Até porque ele jogou no Flamengo de 2016 a 2019 e aí então desde lá, né, está na Arábia Saudita. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Gosto do jogador, tem tempo que eu não vejo jogando, né? Mas pelo que ele demonstrou aqui no Brasil, até algumas poucas partidas que eu vi dele lá no Al Hilal, parece ser um atleta constante e chegaria para ser titular ao lado do Lucas Romero, uma dupla de volante muito interessante, né? O Cuéllar e o Lucas Romero, os dois aí, então nessa faixa de 30 a 31 anos de idade. Nós damos sequência aqui no vídeo, então um recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui, ó, várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nessa última rodada, né? Jogo importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, ó, com uma cotação bem interessante, 1,44 a cada real apostado. Então vamos aqui, ó, esse jogo aqui no dia 30, último dia do mês, vitória do Cruzeiro pagando 1,44, vamos colocar aqui 100 reais, por exemplo. Caso o Cruzeiro vença, voltaria 44 reais. Lembrando que na Betfair, a partir de 65 reais, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então, vamos supor, né? Se depositei 65, já dobrou o meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro. Caso vencer, voltaria então 187 reais. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que não tem só esse jogo, né? Mas do Cruzeiro aí, da final, por exemplo, da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, aqui ó, por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, né? Aqui ó, Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real Madrid 1,55, você pode inclusive apostar nos dois, né? Que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer, cotação de 2,23, bem legal, hein? Você depositou 65, você vai ter 130 para começar, tá aqui ó, 290 reais caso as equipes vençam, então para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição.
E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Daverson. Primeiramente sobre esse post aqui, ó, lá nos stories dele, né? Até o portal aí, o Diário Celeste trouxe essa notícia, ó. Especulado no Cruzeiro, o Daverson assistiu o jogo com o União La Calera. E aí então, né, tá esses stories dele que ele colocou, né, em casa de boa e assistindo esse jogo na última quarta do Cruzeiro contra o União La Calera, que muita gente ficou, né, caramba, que ele tá assistindo esse jogo, inclusive postando, né? Então muita gente pensou que poderia ter alguma situação envolvendo. Vale lembrar que o contrato dele com o Cuiabá vai até o final desse ano, porém as partes já chegaram a um acordo para ele deixar o clube agora em julho. Inclusive ele está afastado do time e tudo mais, então já está certo que ele não vai, por exemplo, continuar no Cuiabá. Tem outros 3 times além do Cruzeiro que ele foi especulado e até especulações mais fortes, como por exemplo o Vasco, o Santos e inclusive o Grêmio, né? Eu diria que o mais favorito desses todos seria o Vasco, porque ele é torcedor da equipe, então acho que faria mais sentido de pensar nessa contratação. O Santos não é, porque o Santos tentou contratá-lo no final da janela, só que o próprio Daverson já tinha deixado claro que tinha um pré-contrato com uma outra equipe. Então acho que vai ser o destino dele, o Vasco ou o Grêmio, o mais provável. Já tem um acordo assinado? Não, pelo que se falava seria um acordo verbal. E poderia ser o Vasco, está confirmado? Não, poderia ser o Cruzeiro, por exemplo, ninguém sabe. Mas enfim, vamos ver como que vai ficar a situação. Centroavante de 1,87 m de altura, 33 anos de idade. Nessa temporada começou bem, eu diria que o melhor começo dele, até mesmo pelo próprio Cuiabá. 17 jogos, 8 gols e 7 assistências. Ano passado foram 17 gols marcados, 11 deles na Série A. É aquela coisa, né? Se chegasse para o Cruzeiro para competir ali com o dinheiro, acho que poderia ser uma alternativa interessante, até porque o reserva imediato hoje é o Rafael Elias, eu acho o Daverson bem melhor, mas vale lembrar que até pelo nível de especulações do Cruzeiro, como por exemplo o Gabigol, o Rony para essa função de centroavante, eu sinceramente estou esperando o Cruzeiro trazer um atleta que faça do Dineno seu reserva, e não, por exemplo, brigar na posição, sabe? Então, não que o Daverson seja ruim, vista a atual situação do Cruzeiro, né? Que ainda não fechou com vários jogadores para essa posição. Mas eu acho que faria mais sentido o Cruzeiro trazer um atleta de mais peso, por exemplo, e deixar inclusive, né, por exemplo, o Dineno sendo um reserva imediato nessa posição, que é um reserva, mas vai jogar com muita frequência. Eu até vou deixar essa matéria aqui, ó, muito obrigado aí ao portal Cruzeiro 365, que trouxe um post na manhã dessa terça-feira falando sobre isso, ó. Outro jogador que dificilmente receberá proposta é o Daverson, jogador de 33 anos, não deve permanecer no Cuiabá. Internamente entende-se que o nível do jogador não é muito diferente do nível dos atacantes que já estão no elenco. Além disso, o custo-benefício do Daverson não é visto com bons olhos pela diretoria, o que faz sentido, porque igual eu falei, apesar dele estar em fim de contrato, não é um atleta, por exemplo, que vai sair de graça do Cuiabá. Tenho certeza que vão exigir uma pequena compensação financeira. Fora o salário dele, que deve ser bem mais alto do que os atuais reservas do Cruzeiro, seja, por exemplo, o Rafael Elias, o próprio Rafa Silva, eu acho que vai ser um valor próximo ou até maior do que o Dineno recebe atualmente. Então pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre essa situação, se compensaria trazer o Daverson, se não, se esses problemas nem é extracampo, né, mas que ele faz muita graça e tudo mais, seria um problema ou não. Eu diria que não, acho que visando o futebol agregaria o Cruzeiro, mas pelo que eu falei, eu acho que o Cruzeiro vai buscar um atleta de um nível superior para fazer com que o Dineno seja esse reserva no lugar, né, do Daverson na teoria, se chegasse nesse momento. Você concorda comigo? Discorda? Deu para entender, né, esse ponto de vista? Vou deixar também um link aqui embaixo para vocês da Betfair, para você começar a apostar. Vale lembrar, né, 100% de bônus no seu primeiro depósito para esse próximo compromisso diante da União La Calera. Tem aqui outros vídeos no canal, já falei aqui sobre o Mina, também em relação ao Gabigol, notícias das últimas horas, e nos vemos aí numa próxima. Valeu, galera!